1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos amigos, queridas amigas, boa noite, bem-vindos. Estamos aqui pela Rede Amigo Espírita em mais uma transmissão da live do Espiritismo Responde com o nosso querido amigo Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. A todos que estão junto nos acompanhando, tanto pelo Facebook da Rede Amigo Espírita, do Instagram e também dos canais Rede Amigo Espírita Internacional e Rede Amigo Espírita, a gente dá as boas-vindas e a gente abre o canal de comunicação através dos comentários do chat para você fazer as suas perguntas e também através do e-mail espiritismoresponde@gmail.com. E a gente vai começar o programa hoje, Wagner, com uma pergunta muito interessante, porque se trata de outras denominações cristãs que abominam a comunicação com os que já morreram. Dizem, inclusive, que o Espiritismo é uma religião profana. Então, seus comentários iniciais, por favor. Nós cumprimentamos os nossos companheiros que estão nos assistindo, nos dando a honra da sua atenção, pedindo a Deus que ampare a cada um. Nós não temos que discutir com outras denominações religiosas, porque Kardec, quando revelou a doutrina, organizou aquilo que os espíritos ensinavam, e que é um fenômeno, um fato que foi pesquisado, esquadrinhado, e que deu origem, através do diálogo que foi estabelecido com essas forças, e descobriu-se que era a alma dos homens que morreram, ou seja, os espíritos, e eles começaram a revelar a outra dimensão, ou a continuidade da vida, e que foi esquadrinhada, passada pelo crivo da razão, do bom senso, da lógica. Quando Kardec nos lega essas obras, ele argumenta assim: quem estiver satisfeito com a sua religião, o Espiritismo não é para ele. O Espiritismo é para todos aqueles que não estão satisfeitos e não estão convencidos com o que conhecem no mundo. Então a doutrina tem endereço certo. Profana na linguagem dos ortodoxos, dos sectaristas, ou não, o Espiritismo é uma ciência. E uma ciência é sempre um avanço, independente do desejo dos homens, porque é um fenômeno da natureza. E nós estamos falando de uma natureza divina. Deus não entregou num bloquinho de anotações que são interpretadas literalmente tudo o que a pessoa precisa saber. Porque a vida vai mastigar ela e ela vai entender, não pelo raciocínio ou pelo dogmatismo de escolas fechadas, mas por sentir, por sofrer. Aí ela vai começar a abrir o coração. Por enquanto, atende, tá bom. O Espiritismo não veio aqui para prestar honra nem serviço a nenhuma doutrina dos homens, a nenhuma teologia conveniente, antiga ou nova, nem mesmo aos processos literalistas da Bíblia. Ele veio aqui para tirar o espírito da letra. O Espiritismo trabalha com a seiva das coisas, não com as fórmulas. Quando a gente vê as pessoas julgarem, se apresentarem eivadas de preconceito, isso é ausência de espírito de pesquisa, de espírito científico. Isso é dogmatismo puro. Isso é religião fechada em si, é um túmulo. Mas se serve para a pessoa, está tudo certo. O Espiritismo é uma ciência que mostrou respostas e ajudou pessoas que enlouqueciam
Porque sentiam o espírito, viam o espírito, conversavam com o espírito, saíam do corpo, tinham outras inúmeras manifestações e tinham que negar isso por causa de teologias convenientes, de igrejas materialistas que querem o dinheiro das pessoas e poder, escravização sobre essas pessoas, com raras e honrosas exceções. O espiritismo independe de... Ele vai caminhar com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Porque como força da natureza, você não controla um raio que cai do céu. Você não controla o sol que brilha todo dia e que pode ter até nuvem, sim, mas mesmo através das nuvens ele faz chegar o calor e a luminosidade. Não se coloque na frente de uma força da natureza. Não é uma questão de fazer prosélitos, de arrebanhar pessoas. Allan Kardec explicou uma coisa muito séria que serve para essa pessoa que fala que ele é profano e que é o direito dela de achar. Ninguém está querendo convencê-la a ser espírita. Fica na sua religião e cultive bastante a sua religião no que ela tem de bom. Porque os espíritas não fazem proselitismo. Allan Kardec colocou isso como opção. No espiritismo não há proselitismo. Ninguém laça ninguém, porque o espiritismo veio para quem não está satisfeito com o que tem. Só isso que eu posso te dizer. E muitos também têm aquela tendência de querer se manter no poder e fazem do medo uma ferramenta para manter... Mas as religiões usam medo, elas não usam amor. O espiritismo usa o amor. Exato. As religiões usam medo. A Lúcia Helena de Carvalho faz uma pergunta assim, na última resposta do Livro dos Espíritos, São Luís nos fala sobre os últimos acontecimentos e de uma nova fase para os que reencarnarem no planeta Terra. De fato, são chegados os tempos? A gente não tem dúvida, porque se a gente nota as profundas mudanças, porque o Espiritismo, no livro A Gênese, vai dizer o seguinte, vai estudar sobre o papel da revelação espírita e vai estudar sobre o amadurecimento social. O que é isso? São duas forças. O Espiritismo não estabelece o amadurecimento social, as conquistas sociais, mas ele coadjuva, porque ela é uma resposta para o momento de amadurecimento dos homens. Como que os homens amadureceram ao longo da história? Sofrendo. Sofrendo o jugo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção, o tempo inteiro. Olha, se você pegar um casal que vive dentro de casa, você vai ver disputa entre eles. Quando passa aquele encantamento, começa um a atacar o outro, um a cobrar do outro, um a querer subjugar o outro. O que é isso? Orgulho e egoísmo. Vocês entenderam? Isso acontece dentro de casa, no lar. E em dimensão global, isso acontece no mundo inteiro. Porque é a disputa pelo domínio, pelo poder, pela subjugação das pessoas. Não é só das coisas, das pessoas. E a gente hoje usa dinheiro, tecnologia, para tentar subjugar. As grandes corporações do mundo, elas fazem isso. Elas fazem isso. Elas querem adoecer as pessoas para poder vender remédio. Então, elas catalogam estados de alma que deveriam ser respeitados, porque nós temos as áreas já de estudo na medicina psicológicos, mas querem que adoeça e vai catalogando. Isso aqui é isso, é isso, é isso. É isso nada. Tem um monte de criança tomando Ritalina. Quando, na verdade, os processos educacionais de compreensão dos espíritos que estão vindo com suas cargas do passado, com seus desafios, ou com suas percepções mais avançadas, deveriam ser melhor compreendidos. A nossa didática é que está errada. Não é remédio que bloqueia os sistemas neurais que vai resolver o problema da criança. Porque o problema dela é educacional, é de fundo psicológico, é de fundo espiritual. Então, eu estou dando uma ideia. Então, se você entende que o mundo está evoluindo e ele está amadurecendo, porque a gente está sofrendo tanto que a gente está aprendendo com o próprio sofrimento, por que tem um monte de... A maioria do mundo grita contra a guerra. Quando Bush estava destruindo esses países aí do Oriente, o mundo se manifestou contra a guerra. Aquilo foi um brado. E a Europa, em peso, manifestou contra ele. Então a gente olhou e falou assim, olha, a Europa tem um karma horroroso, mas olha ela se redimindo. Olha como é que ela está se redimindo. Porque a população já não quer isso mais. As pessoas não querem guerra mais. Os líderes querem, porque isso é interessante, porque domina petróleo, domina território, domina água, domina... Vocês entenderam? Os interesses do que dá dinheiro interessa para os governos, para as corporações. Mas o povo não quer mais. E o povo é que tem que decidir. Então, o amadurecimento social, ele se dá dessa forma. Nos Estados Unidos está um problema seríssimo essa questão do preto, né? Que é o termo correto.
do preto lá, que não é respeitado, que não se inseriu, porque o caucásico não deixa, né? Olha o presidente dos Estados Unidos, é um caucásico. É tão branco que parece que ele nem vai enxergar de tão branco. Mas ele tem problema. Ele administra porque ele é forçado a isso. Mas se ele pudesse, ele limpava o país dele, deixava só os branquinhos. Ninguém tem dúvida disso. E realmente é uma pessoa muito difícil para esse momento de aferição. Mas toda potestade vem de Deus. É o que eles merecem, é o que eles precisam ver, é o que eles precisam trabalhar. Mas isso está forçando um desenvolvimento, ajuste de leis. Agora, uma lei pode até coibir a pessoa, mas não educa. O que educa? A moralização do indivíduo. É aí que o espiritismo entra. Então é o seguinte, o amadurecimento pede o quê? Providências. O espiritismo é uma doutrina tão integral, tão harmônica, tão cósmica, que ela não deixa dúvida, porque ela é sensata, ela é lógica. Aí a pessoa que amadureceu na sociedade fala assim, isso aqui não me atende mais. Acabei de responder para uma moça que é de outra religião e está chamando a gente profano. O problema é dela, o problema não é do espiritismo. Isso é problema dela, de conceito dela. Ela está tão pequenininha no conceito que ela precisa da vida mastigar ela para ela aprender a bobagem que ela está falando. Porque ela não reconhece uma ciência. Não estou falando nem de religião, não. Religião, ela pode, por exemplo, pesquisar os fenômenos que hoje são, vamos dizer, universais e ficar no gueto dela religioso lá. Tem espírita que em casa acende uma vela, eu conheço, que faz o nome do pai, assiste missa. Agora, nós não podemos criticar, porque isso é da natureza da pessoa, em particular é dela, ninguém pode tirar isso dela. Agora, é claro que no centro espírita, se isso acontecer, está errado, porque o centro espírita tem que ensinar espiritismo. Espiritismo é ciência, filosofia, com consequências morais. A gente chega no evangelho, na essência dele, não na forma dogmática interpretada pelos homens. Então, quando a gente vê o amadurecimento da sociedade, o espiritismo faz jus a isso, porque ele é futurista. Por isso ele não pode fazer proselitismo, porque a pessoa tem que amadurecer o senso moral para percebê-lo. É que nem uma pessoa que vai estudando alguma ciência, ela começa lá no abecedário dessa ciência, daí a pouco ela faz síntese daquilo. Ela fala, nossa, eu precisei ver tantas áreas, assim, precisei estudar tantas coisas esmiuçadas para depois entender funcionando. Ou mais ou menos assim, você vê um organismo, você vai estudar anatomia. Então você tem lá, você vai estudar as partes do corpo, os membros, né? O tronco, a cabeça. Aí você vai estudando por partes. Se você tiver, por exemplo, numa parte, você fala assim, isso aqui é a vida, olha, eu estou na área do coração, isso aqui é a vida. Você vai ver que não, porque o coração depende dos rins para filtrar o sangue, o coração depende de outros sistemas, né? Como o próprio pulmão. E aí você vai ver, olha, depois que você fez todo o curso de anatomia e fisiologia, você vai falar assim, o corpo é um todo. Eu estava, muitas vezes, pensando de forma restrita a um órgão, achando que ele que era o órgão da vida. Mas não, a vida é um todo, porque o ser humano é um todo. Então, é mais ou menos isso. Então, nós entendemos que a evolução social define a necessidade das grandes revelações que vêm com chaves para poder entender aquilo que a gente não entendia. Então, a gente vê por aí. Eu acho que eu abri um painel para a pessoa pensar, né? Hoje nós temos espíritos substituindo aqueles que não têm condição de ficar na Terra, que são muito pequenos e muito maldosos ainda, viciados. E é isso que está acontecendo, substituição de elementos extremamente que vão ignorantes, Terra, né? Exatamente, da Terra um arejamento maior. Então, esses guetos, a tendência deles é desaparecer. Mais do que aproveitar aqui o pessoal que está chegando agora no chat aqui, Andréa Mello. Se somos agraciados com a bênção do esquecimento, por que algumas pessoas lembram de vidas passadas? São especiais? Precisam resolver este passado? O processo de esquecimento, ele não é fechado. Porque a gente tem, se a gente for fazer uma análise mesmo profunda, a gente tem sonhos, sensações, percepções, que a gente não sabe explicar, mas é o efeito da nossa retaguarda. Isso já é indício de anterioridade de vivências. Você pode ter o estudo das habilidades que a pessoa nunca aprendeu, e às vezes ela destoa até do clã familiar, e ela tem aquela habilidade para uma arte, para uma ciência,
para religião, para filosofia. E você fala assim, onde é que esse menino aprendeu isso? E ele cresce com essa verve, isso vai gigantando. Você fala assim, nossa, ele destoa do grupo familiar, ele destoa desse país, ele destoa dessa comunidade. Você vai ver, isso tudo são indícios do passado. O esquecimento do passado não é só essa coisa de lembrar claramente de um episódio que aconteceu. Quando isso ocorre, tem dois caminhos. Ou é a expiação da pessoa, ela reencarna. Aí o Chico Xavier tinha uma forma de dizer disso que era muito interessante. Quando o povo levava essas pessoas que ficavam vendo cenas do passado, se vendo no passado, aí ele olhava e falava assim, isso é um caso de gaveta mal fechada. Porque ele reencarna, mas o problema é tão grave, tão pronunciado, que ele como que rompe a barreira das células. E ele fica no psiquismo da pessoa. Então ela começa a ver aquilo, a se sentir ali. Então isso acontece com algumas pessoas. Isso faz parte do resgate dela, porque é muito doloroso, geralmente. E outros têm uma espécie de sensibilidade anímica, em que ele tem janelas de percepção. Isso pode fazer parte do trabalho espiritual dele, porque isso é também um tipo de manifestação, embora seja anímica, que ajuda a comprovar que a gente não está aqui por primeira vez. Então pode ser, sim, para trabalhos específicos, com muita utilidade, porque essa pessoa vai ser, inclusive, analisada por pesquisadores, né? A gente lembra aqui que um indiano, Ramendras Banerjee, na Universidade de Jaipur, ele catalogou mais de 1000 casos de reencarnação no mundo. Isso sem falar no Ian Stevenson, que catalogou inúmeros casos nos Estados Unidos, né? E ele lançou no Brasil aquele 20 casos sugestivos de reencarnação. Então você vê que existem pesquisadores. E isso pode acontecer até em meios religiosos, etc. Mas são dois canais. Um espontâneo e o outro realmente forçado, porque aí a pessoa pena, sofre. A gente vai ver muita gente internada em clínicas e sanatórios por causa dessas lembranças de passado, que desajustam a pessoa. Bom, a Maria do Carmo Souza da Silva, aqui ela está com uma dúvida e o pessoal no chat aqui, inclusive, está ajudando com algumas respostas para ela. Então, vou perguntar para você, Wagner. Boa noite. Me explica, por que muitas vezes, quando estamos próximos de uma grande realização, algo dá errado? Exemplo, uma desencarnação. A felicidade não é desse mundo? Olha, é interessante a questão dela, mas se a gente, na hora de ter o benefício, a porta fecha, não tem dúvida que isso é um resgate, né? Eles são dolorosíssimos. É claro que aqui na Terra tudo é muito instável. Nós não encontramos uma felicidade duradoura e permanente aqui. A gente tem momentos felizes, períodos felizes, mas as instabilidades são próprias, porque nós estamos num mundo com uma diversidade evolutiva que a gente não pode estabelecer aqui. Não tem como mensurar isso. Então você tem espírito de toda forma aqui. E como é um mundo regido pelo materialismo, pelo utilitarismo, né? Nós vemos que as pessoas às vezes são iludidas. Às vezes ela tem um bom propósito, tem um bom sentimento, mas ela é iludida e de repente ela desvia. Então tem gente que às vezes programou para se casar e trazer, por exemplo, alguns espíritos amigos ou até devedores nesse casamento. De repente a pessoa começa a se expor numa vida de vícios, aí ela é enredada na própria obsessão, que atrai obsessores, que sempre tem espíritos que não nos querem bem, sejam os vingadores do passado ou os oportunistas, que eles existem, né, espreitando tudo. E aí a pessoa atraiu aquilo, ela já começa a ser empurrada para se comprometer por outro lado. Aí, às vezes, na hora que surge o momento do casamento dela, para o lar dela, para as crianças dela, ela já está comprometida com pessoas moralmente inferiores. Às vezes já tem filhos que são os próprios obsessores, que reencarnaram ali porque enredaram ela em teias sexuais. Eu estou dando um exemplo. Isso são exceções, tá? Isso não é o comum, são exceções. Mas não tem proteção? Tem, mas nós não temos livre-arbítrio. Então, às vezes, a pessoa pode escolher. E a fraqueza dela gritou mais alto do que o bem que ela queria e projetou no além. Uma coisa é o automatismo, que a gente desenvolveu no passado. E aquilo escraviza a gente. E outra coisa
é ideal superior, isso é namoro. O outro não, você casou, produziu fruto com ele, então ele está impregnado em você. Por isso que o subconsciente, ele tem força de lei sobre nós, né? Força de lei. Naquele estudo André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vai dizer o seguinte: a casa mental é dividida em 3 partes. Nós temos o passado, que é o que nos sustenta, ela é a haste, porque é vivência. A haste é que sustenta o meu hoje. Mas tudo que eu vivi lá, joga no meu hoje. Vem assim, ó, como força de lei. Então eu tenho muito condicionamento que é do passado. Para vencer isso, eu tenho que ter muita vontade. Eu tenho que ser muito vigilante. Por isso que Jesus sempre bateu na tecla da vigilância. Porque você vai ser provado, você vai ser ferido. Então, existem esses momentos em que você está para ser feliz e atirado. Porque muitas vezes a gente agiu assim, nessas cortes, nesses passados complicados que a gente teve, né, por interesse pessoal. Mas que bom que a gente está respondendo e conseguindo se livrar de pesos, embora a tristeza e a amargura do momento. A vida te dá muito melhor em seguida. Não duvide disso. Quando a gente acerta as contas, um novo mundo se abre para nós. Então, eu aprendi isso com os espíritos. Eles falaram assim: não acha que renúncia é tomar de você a sua alegria, não. Renúncia é que você deixa alguma coisa que você achava que era bom e a vida te dá uma muito melhor. É isso que a gente tem que pensar. Vale aqui a leitura, né, através de Humberto de Campos, sobre a vida de Maria de Magdala, né? O Cláudio, o Cláudio nos diz aqui, aliás, ele pergunta, Wagner, nas obras fundamentais não há nada sobre colônias e umbral. Já em outras obras, como Nosso Lar, fala de colônias e umbral. O senhor pode nos esclarecer? Obrigado. Quando a gente estuda a erraticidade com Kardec, e a gente estuda também os fluidos, nós vamos entender que ele deu para a gente, em síntese, o estudo da matéria que vai sendo modificada pelo poder dos espíritos, que são as ondas eletromagnéticas do pensamento. Então, se você cria um mundo como o nosso, terráqueo, você cria na erraticidade aspectos de mundos que vão atender a gradação evolutiva das criaturas. Com o Kardec, nós temos os princípios universais. Quando o Chico surge, e eu vou dizer para você que esse estudo, ele não surgiu com o Chico Xavier. Nós vamos ter notícia de colônias e organização na erraticidade com Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg, ele descreveu na sua obra o que seria o além. E ele vai falar dessas cidades inteiras. Só que ele falou de uma forma fugidia, dentro do espiritualismo da época. Quando ele desencarnou, surgiu nos Estados Unidos, ou brilhou nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, que foi um grande sensitivo, um grande médium, antes da doutrina espírita, muito antes. Esse Andrew Jackson Davis tinha por mentor o Emanuel Swedenborg. Aí o Swedenborg, através do Andrew Jackson Davis, corrigiu muitas, vamos dizer, fantasias que ele escreveu nas suas clarividências, porque ele era um médico de clarividência impressionante, o Swedenborg. Tanto que ele previu um incêndio num país que estava distante dele, no mesmo horário, e aquilo foi comprovado. Então ele teve notoriedade na sua época, pelas suas potências espirituais ou mediúnicas. Quando ele influencia o novo médium, ele corrige muito daquelas doutrinas. Ele vai ensinar muitas coisas interessantes sobre a vida no além. Nós tivemos, consentâneo com Kardec, um reverendo, Vale Owen, que ele vai trazer notícias de organização no mundo espiritual, de cidades, porque ele perdeu filhos, etc. Então você vai ver o Vale Owen, Staton Moses também. Então você vai ver que esse pessoal trouxe notícias pela mediunidade dessas organizações na erraticidade, porque a erraticidade é o termo geral, é o espaço, ou seja, vamos dizer que é o espaço, né, porque é difícil pensar em localização geográfica para questões dinâmicas de perispirituais, porque oscila, né, a vibração oscila, não é uma matéria densa como a nossa aqui da Terra.
Então ele vai dizer, ele vai trazer registros nesse sentido. Quando chegamos em Chico Xavier, o Chico vai fazer uma coisa que ninguém deu conta de fazer. O André Luiz vai estudar minuciosamente o que é, como se organiza no Brasil uma colônia chamada Nosso Lar. E vai sugerir outras que estão mais elevadas, outros círculos de vida em que os espíritos mais, vamos dizer, graduados se unem, né? Dona Ivone Pereira, na Paralela, traz sobre uma especificidade, ela fala do Vale dos Suicidas, porque, na verdade, se você pegar o livro O Céu e o Inferno, você vai ver que não existe umbral, nem inferno, porque é uma ilusão desses espíritos. Mas como eles aglomeram, é como se eles criassem uma imantação psíquica. E como os quadros que eles repetem por culpa, por remorso, eles se projetam naquele ambiente e formam-se ali, em termos, vamos dizer, de ideoplastia, o que nós denominamos de espaços pestilenciais. Então você vai ver a miséria da alma deles ali. E eles se agrupam por afinidade, porque isso é uma lei. É uma lei. Se você não é leal, você come com os infiéis. Isso está no Evangelho, desde o Antigo Testamento até o Novo. E você vai entender isso. Jesus fala que cego que guia cego, todos eles caem no fosso. Ele vai falar das ilusões. Então você é preso por isso. Mas não foi o Chico que abriu isso. Nós temos uma história, uma estratificação dessas revelações, entendeu? Então, assim, é uma pesquisa que se tem que fazer. Muita gente combate a obra do Chico como se ela tivesse inovado, mas o Chico não inovou. Nós temos um histórico de revelação das cidades espirituais. O Chico especificou e deu um cunho muito interessante, né, pelas peculiaridades do Brasil que influenciam essas zonas da erraticidade aí. A Patrícia Toledo pergunta: sendo Elias a reencarnação de João Batista e este sofrendo a decapitação, é certo que sempre passará pela prova de restituição que causou o mal ao seu semelhante, ou haverá outros meios do espírito pagar suas dívidas? Está escrito no Evangelho que o amor cobre a multidão dos pecados. O máximo que a pessoa pode ter é um arranhão, naquele sentido, mas se ela amar muito, ela se redime. Nós temos inúmeros casos aqui para ilustrar. Eu vou contar a primeira piada do Chico, né? Olha como é que o Chico deu a dica sobre João Batista. O Chico, um dia, conversando com as pessoas, está registrado em livro, ele comentou assim, porque se o João Batista não ficasse indo na porta da casa do rei e ficar lá cuspindo a ira dele, a brabeza dele, que era a brabeza da lei, né? A lei é assim. Por isso, quando a gente estuda João Batista, a gente estuda a lei. A lei joga na cara, a lei bate, não é? Quando ela cobra, ela faz isso. Isso é a lei. Então, ele é o símbolo da lei, como Jesus é o símbolo do amor. Então, você vê que o amor está acima da lei. Tanto que o João Batista é a figura do precursor. A lei te trabalha até você ter sensibilidade e amar. Quando vem o amor cobre a multidão dos pecados. Então alguém vai te exigir alguma coisa, você dá além daquilo, porque o seu coração está aberto. É diferente. O problema do João Batista, aí o Chico contou assim, pois é, e o João Batista ia lá, e falava desaforo, e desacatava ele. Uai, ele estava querendo perder a cabeça mesmo. Porque se ele tivesse ficado quietinho, a lei ia funcionar de qualquer forma, e ele não ia ser punido. Mas por que ele foi punido? Porque ele tinha um débito em aberto. Ele se candidatou da forma da lei e foi pego. Agora, você vai ver um caso que eu não sei se ele está no livro, se esse caso está num dos... É um livrinho muito singelo do Chico, em que ele fala de um elemento que estava programado para perder um braço no processo do resgate do passado. E ele operou tanto no amor, na caridade, que quando chegou o período, o acidente aconteceu, mas ele teve apenas o dedinho mindinho ceifado, que era uma advertência só da lei para ele. Ou seja, ele resgatou o braço todo com o que ele fez, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, não existe nada fechado. No universo, tudo pode ser mudado. Tem muita gente que, às vezes, precisava, por exemplo, de
uma reencarnação mais penosa, ele se qualifica tanto depois que ele desencarna, ele trabalha tanto no amor, que ele já cria condições para a reencarnação ser mais leve. E ele vem muitas vezes como médium, ao invés de vir cego, aleijado, miserável, internado em qualquer instituição, jogado em qualquer instituição, ele reencarna com um organismo saudável, mas muito sensível, para prestar serviço para as pessoas. Então, tem casos, muitos médiums que vieram nesse sentido. Dona Ivone declarou, o Chico confirmou, que ela era oriunda de 2 suicídios. Ela reencarnou para redimir-se e deu conta. Viveu uma existência de trabalho no bem, estudando a luz da doutrina, do evangelho. Você vê que ela se redimiu, saiu daqui vitoriosa. Então, você está vendo que o amor cobra a multidão dos pecados. A questão é ser útil. Se você for útil à humanidade, se você for útil a alguém, à terra, aos bichos, às plantas, não importa. Você foi útil, isso é manifestação de amor e consciência. A questão é essa. Até mesmo porque Deus é misericórdia, né? Não, é amor puro. Exato. Então, antes a misericórdia do que a justiça. A Misericórdia quero e não sacrifício. O texto do Exato. Evangelho é esse. A Fernanda Linhares, até que ponto podemos revelar informações vindas do alto a uma determinada pessoa? Será que ela está ou estaria preparada para ouvir? Seríamos omissos em não transmitir a mensagem? Eu faria uma outra pergunta. Será que esse médium interpretou direito essa mensagem? Ou ele deturpou com as crenças dele, com o achismo dele, com o personalismo dele? Porque o que acontece muitas vezes são coisas sensacionalistas, bombásticas, que a pessoa acha, acredita, porque ela está numa obsessão de fascinação, e ela quer colocar isso para a humanidade. Aí funciona a vaidade dela, a presunção dela. Ou seja, para uma revelação ter chancela, ela tem que ser doutrinária. E ela tem que passar pelo crivo de Sócrates. É verdade? É útil? É bom? Se passar por isso, pode falar. Não vai fazer mal para ninguém. Agora, qualquer um desses, se a pessoa achar que é verdade, mas não for útil, ou não for bom, ou se for bom para a pessoa, mas não sabe se é verdade, e não sabe também ter certeza se é útil, joga fora. Joga fora. Isso é animismo, isso é bobagem. Tem muita fantasia por aí como revelação e que não é revelação. Por isso que o estudo de Kardec é imprescindível. Só Kardec prepara a gente para isso. Só Kardec. Às vezes, a Maria Eleusa, vem lembranças que eu não sei se são desta encarnação ou de outras, mas me vejo nitidamente dentro dessas lembranças. Será que é fruto da minha mente? Olha, isso aí não é revelação. Isso aí é o caso que nós citamos aqui. Pode ser lembranças do seu passado. Então, você vai observando e perceba se isso te ajuda ou te atrapalha. Se atrapalha, é preciso fazer um tratamento no centro espírita, de passe, de educação da sua sensibilidade. Se te ajudar, que bom, porque vira advertência, incentivo. Agora, do jeito que falou antes, parecia revelação para os outros, né? Muito bem. O Carlos Souza está aqui, ele está dizendo o seguinte, ele pergunta, Wagner, os espíritos podem ler nossos pensamentos? O que leva um espírito a acompanhar o encarnado? Acompanhar, ele colocou entre aspas. Os espíritos de condição mediana para cima podem ler o pensamento. Eu não sei se você estudou a obra de André Luiz, você vai ver que às vezes André Luiz, para conseguir ver o que estava na mente, ele tinha que ser ajudado pelos instrutores. E às vezes ele tocava no frontal da pessoa para poder fazer uma pesquisa na mente dela. Significa que André Luiz, recém-chegado, né, e aprendendo, reaprendendo a vida no além, ele não tinha gabarito para isso. Mas todo espírito de condição mediana, em termos morais, intelectuais, para cima eles conseguem ler pensamentos. Os inferiores não conseguem, por isso que eles ficam atentos ao que você fala, ao que você vai conversar. Mas por que você os atrai? Porque eles sentem magneticamente como se você fosse um imã.
é como se você falasse a língua dele, ele se sente assim atraído. É o processo da simpatia. A simpatia ocorre e ele se sente afinizado com você, então ele se aproxima, porque ele se sente fortalecido naquilo que ele tem. Isso é quando a pessoa tem uma natureza complicada. Aí é o problema das obsessões. Mas os espíritos elevados, eles simpatizam e são atraídos pelas pessoas que se esforçam por subir moralmente, por se elevar, por cultivar bons pensamentos, por cultivar bons sentimentos, por dar testemunhos no padrão de conhecimento que ela tem. Então ela atrai esses bons espíritos e eles como que vão fortalecendo a vibração dela. Isso ocorre não só com presença perispirítica, mas mental, mesmo à distância. O Chico falava muito dos fluidos teledinâmicos. O Bezerra pode estar onde for. Ele aciona o médium que ele quer para enviar por esses fluidos teledinâmicos as comunicações. E é assim que às vezes o médium está lá sozinho, de repente ele sintoniza o Dr. Bezerra de Menezes à distância, né? Às vezes ele está na vida espiritual, o elemento está aqui. E ele então vai registrar o pensamento do Bezerra. Então, assim, é um assunto muito interessante. Bom, já que a gente está falando aqui de efeitos físicos, então, a Elisa Braga pergunta: em uma das experiências de Chico Xavier, eu acho que ela assistiu aqui, inclusive, o depoimento do nosso querido saudoso Arnaldo Rocha. Ela conta aqui que Chico, o espírito de Emmanuel, se materializou e era gigante, porque ele fala que ele era maior que a porta, né? Por quê? Sua luz ou dimensões são diferentes? Não, isso tem a ver com, às vezes, a época em que o elemento viveu na Terra, né? A estatura. Ele disse o seguinte, que ele devia ter 1,90 m, mais ou menos. Porque ele contou para a gente, falou assim, meu filho, era um o termo que ele usou foi esse, eu não esqueci. Meu filho, era um talagão de homem, mais ou menos 1,90 m. O marco da porta lá no Luiz Gonzaga devia ter uns 2 metros de altura. Ele quase encostou a cabeça ali. Eu vi quando ele entrou, ele veio andando com um achote de luz no peito e outro na mão. Então, a gente se reporta ao caso como sendo uma característica de alguma encarnação dele. Como ele se apresentava como senador romano, a gente não tem como verificar a estatura do Públio Lentulus. Mas, como ele vinha, pode ser isso. Agora, aconteceu uma coisa interessante com ele. Quando, em Uberaba, já mais avançada em idade, uma senhora médium vidente, que era artista, pintou o quadro de Emmanuel, como ela ouvia do lado do Chico. E ela pintou o cabelo dele já grisalho. Aí, quando o Chico recebeu o quadro, ele virou e falou assim, nossa, mas que impressionante aquela evidência da nossa irmã. Porque ela pintou, inclusive, os cabelos grisalhos do nosso benfeitor Emmanuel. Porque, ao longo da tarefa, ele quis envelhecer comigo. Olha que bonito. Peculiaridades, né? Inclusive, eu ia até te perguntar, porque é um gesto de amor de Emmanuel, né? Claro. Porque o Chico, naquela situação toda, vendo o seu corpo, ele tinha uma certa vaidade, né? A gente sabe. Ele é filhinha amada de tantas e tantas reencarnações. Exatamente. E aí, agora eu tenho uma pergunta, você falou, eu me lembrei aqui. Agora é minha pergunta, a respeito de Mademoiselle Jaffé. Há aqueles que dizem, né, que Chico é a reencarnação. E se de fato aí eu fiquei refletindo a respeito. Naquela época em que ela trabalhava com Kardec, era comum os médiuns cobrarem, era natural. Sim. Assistindo no próprio YouTube a uma entrevista do Chico no programa Cidade contra Cidade, só se dá para ouvir o áudio. O Chico fala absolutamente que ele não recebe um tostão das obras. O segundo aspecto, Mademoiselle Jaffé cobra Kardec a respeito das anotações que deu origem ao Livro dos Médiuns. E aí a questão é a vaidade da médium em querer aparecer, porque ela cobra, pelo menos a identidade, o nome dela poderia ser colocado. Acho que seria até um tipo de propaganda na época para poder faturar mais. Mas enfim, aí a pergunta, Wagner. Seria a lei de causa e efeito o que Chico passou? Porque a multidão de gente, ele perdeu totalmente a sua liberdade de ser realmente.
ele viveu uma vida de entrega absoluta. Seria esse também um aspecto da lei de causa e efeito? O Chico contou, nós temos alguns depositários dessa confidência do Chico. Um deles está encarnado ainda, que é Edivaldo Franco. O Chico chorou e contou toda a história da Ruth Celine para Edivaldo Franco. Se ele quiser, antes de desencarnar um dia, ele ainda vai contar. Ele vai contar, né? Como esses assuntos geralmente dão muita polêmica, ele prefere silenciar. Mas ele não nega quando perguntam a ele, porque foi um fato que aconteceu na vida dele. O outro foi Arnaldo e existiram uma outra pessoa. O tempo antigo, tudo bem. Em Uberaba, ele teve que calar a boca, ele explicou, porque o Emmanuel precisava falar no microfone e a especulação era muito alta, né? Nem todo mundo era amigo como era em Pedro Leopoldo, tinha muita traição ao redor dele. A gente nota que ele passou muitas agruras ali em Uberaba também, né? A ponto de ser capa de jornal. Eu assisti, numa época que eu visitava ele lá em Uberaba, o Estado de Minas, a manchete do Estado de Minas era assim: há mais que espíritos por trás de Chico Xavier. E denunciava, para você ter uma ideia do que o Chico passou, um esquema de corrupção que envolvia o policial militar, que eu conheci, que cuidava da fila, e pessoas de dentro da casa do Chico, que recebiam dinheiro por fora para poder ter privilégio de falar com o Chico na frente de todo mundo. Isso aconteceu e foi denunciado no Diário da Tarde, que é um dos jornais aqui do Estado de Minas, né? É o Diário da Tarde, como fala o nome. Então, a gente viu isso acontecer. E o Chico, nesse dia, andou no meio do povo, olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim: lama para todo lado, mas aqui apontou para a cabeça. Ninguém chega. Então, isso ajuda o Márcio a te responder o que ele falou para Arnaldo Rocha. Contou a história da Ruth, que ela chegou a processar o professor Rivail pelos direitos autorais, de ela ter sido médium, porque ela já cobrava, ela era médium antes e já cobrava, só que ela era uma médium extraordinária, e foi ela que recebeu o Espírito Verdade. Porque Kardec tem documento que ainda vai ser revelado agora no Brasil, que ainda não foi revelado, mas vai, porque está no Instituto esqueci o nome dele, que privava com Leon Denis, e ele recolheu esses documentos, era para ser da FEB, a FEB enrolou e ficou lá no Instituto Cultural de São Paulo. O nosso querido César Perta está envolvido com esse projeto, né? O Gilmar Trivelato ajudando. Canuto Abreu. O Canuto Abreu trouxe esses documentos para cá. Isso mesmo, alguém ajudou ele. Então, esses documentos que estavam em poder de neto, da família de Canuto Abreu, foram entregues para essa instituição, para o Instituto. Mas a condição é eles serem expostos ao público, e ainda não conseguiram fazer isso de acordo, né? A FEB não conseguiu antes, agora em São Paulo estão conseguindo. E existe ali uma carta em que Kardec, de próprio punho, explica que só a Ruth, de todos os médicos que ele conheceu, foi a única que viveu em todas as civilizações. Por isso a mediunidade dela era espetacular. Então foi esse problema que aconteceu, e que muita gente não sabe. Eu ouvi isso do Arnaldo, ouvi isso do Divaldo, e ouvi isso do Luciano dos Anjos, que ouviu o mesmo caso do Chico e do Valdo Vieira, que ele era muito amigo do Valdo Vieira. Eu ouvi de 3 pessoas. Então não é uma mentira, é depoimento do Chico. E o Chico prometeu voltar e dar tudo, e ele deu. Por isso que ele falou assim: eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. Nunca aceitou um giz, um favor, em troca da sua mediunidade. Porque ele trouxe o registro e se propôs a vir dar 100%. E deu. Deu a vida toda. Foi consciência, viu? Não foi lei de causa e efeito, não. Foi consciência. Ué? Você está me ouvindo, Márcio? Eu não estou, não. É que eu tenho o hábito de desligar o microfone aqui para não interferir algum barulho aqui do prédio na tua explanação. Desculpa, agora sim. Eu achei que eu não tinha problema. A Sinara Mesquita disse o seguinte: boa noite, Márcio e Wagner, Deus abençoe grandemente este e a todos os trabalhos de vocês na Seara de Jesus. Tenho 3 dúvidas. O que o Espiritismo ensina ou fala sobre o corpo de Jesus? Era material quando apareceu a Maria? Se não esqueço, vamos por partes? Vamos. Ah, bom. Então a primeira é: o corpo de Jesus era material quando apareceu a Maria de Magdala?
quando ele aparece para Maria de Magdala, ele já tinha desencarnado. Ou seja, ele aparece em espírito. Por isso ele diz a ela, não me toques, porquanto ainda não fui a meu pai. Porque ele tinha descido nas furnas, e foi ali, dentre tudo que ele fez para os espíritos sofredores, na subcrosta, no que a gente chama de umbral, e que muitos chamam de inferno, ele foi aliviar o sofrimento, ele desceu. Você imagina um espírito puro, anjo, descendo nessas zonas, ele leva o quê? A astralidade divina, que alivia, que conforta, né? É como se uma luz brilhasse em plena sombra, onde o povo não sabia nada além de sombra e dor. Então, a Maria Dolores vai trazer um registro do além, que ela fala que ele conseguiu apenas adormecer Judas, porque Judas suicidou, ele estava naquele processo de remorso e culpa. Ele consegue adormecer Judas por alguns instantes, porque nem isso o Espírito consegue, vocês sabiam, né? Então ele conseguiu adormecer Judas. E ele fala, nesse registro de Maria Dolores em forma de poema, ele fala que foi visitar um amigo, né, muito querido, e que ainda não tinha ido ao pai. Então ele aparece em corpo espiritual. Aí você pergunta assim, ele se materializou? Sim, para ela poder ver, porque não consta que ela era médium. Não consta, tanto que ela acha que é um jardineiro. Então Jesus lança mão, forças da natureza, né, talvez até dela mesma, que ela não sabia que tinha fluidos, ectoplasma, e se materializa. Mas Jesus teve um corpo de carne. Você vai estudar isso no livro A Gênese de Kardec. Ele vai falar sobre a natureza do corpo de Jesus. É muito interessante, porque o codificador levou muitos anos, desde que surgiu a tese rustanista, ou rustanguista, melhor dizendo, de que Jesus tinha um corpo fluídico. Mas esse tema era antigo, e o próprio João e o próprio Paulo combateram essa ideia em epístolas, dizendo para a gente não crer nisso que queriam, porque isso desautoriza Jesus, né, de uma certa forma. Ele não sofreu no corpo como a gente, então vira um teatro. Eles não queriam essa ideia, combateram isso. E Kardec levou anos pesquisando universalmente vários médiuns, vários espíritos, para poder dar essa resposta definitiva à obra de Rustang. E ele diz, Jesus tinha uma natureza divina, porque era um espírito puro, e teve um corpo de carne. Que atitude linda de amor de Jesus, né? De linda. Tem aquela mensagem que chegou até nós através de Humberto de Campos, se não me engano, de que um anjo solitário vem do céu, recosta sua cabeça no peito de Jesus, e Jesus diz ao anjo solitário, vai ter com Judas. Ele acabara de cometer suicídio, né? É uma atitude realmente plena de amor, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aí ela continua então, o que aconteceu com o corpo físico de Jesus, segundo a doutrina? Nós temos informações do Chico. Isso foi registrado no meio de um grupo de amigos em Uberaba. Ao final da reunião, fizeram essa pergunta para o Chico. O Chico respondeu assim, o corpo de Jesus foi desintegrado por vontade dele. E ainda comentou assim, esse assunto incomoda muita gente, porque muita gente quer acreditar que Jesus tinha um corpo fluídico, né? Mas o Chico se posicionou. Então você nota que é compreensível que Jesus tenha trabalhado a desintegração do seu corpo físico, porque se tivesse qualquer resquício dele aí, a gente tinha tido mais guerras. Ia valer muito dinheiro, né? O que dirá o santo sudário, né? Não é? Aquilo a gente nem tem certeza, o negócio dá pano para manga. Aí ela complementa assim e finaliza. Nossos anjos, guardiões, mentores espirituais são espíritos missionários? A gente não diria espírito missionário, mas são espíritos que têm uma visão mais dilatada da vida, mais experiência. Eles sempre são mais, vamos dizer assim, eles são mais elevados, são mais arejados no campo das ideias, dos sentimentos, porque eles têm que julgar, eles têm que avaliar as suas escolhas e procurar te ajudar. É interessante porque quando a gente entra para o campo das análises psicológicas, né? O terapeuta, seja ele psicanalista ou psicólogo, ele não pode responder para a pessoa, ele não pode induzir a pessoa, ele tem que ajudar a pessoa a se descobrir, né? Ele tem que ajudar a pessoa a se descobrir. E o que acontece com os espíritos superiores? Eles têm que sugerir,
mas eles não podem fazer por nós. Então, muitas vezes, eles estão lá assim, ó, orando, vibrando, para a gente não tomar aquela atitude. E a gente toma, aí eles ficam entristecidos. Porque é uma derrota, né? Uma derrota. E eles queriam o melhor para a gente. Porque eles estão numa condição mais elevada de avaliar as circunstâncias e ver o que seria melhor. Então, nós podemos ter intuições, inspirações, que são o quê? Alguém que canta uma música, alguém que fala um poema. O Chico fazia isso muito para as pessoas que iam conversar com ele. O Chico não falava assim, é isso, é aquilo. O Chico não fazia isso. Porque o Chico respeitava o livre-arbítrio das pessoas. E aí você vê que como é que espírito mais elevado se porta. Porque ele vira e fala assim, minha filha, é seu direito, nós compreendemos e nós vamos orar. Ou então ele contava uma parábola. Ele contava uma parábola para as pessoas poderem entender e se lançar ao processo. Então, assim, os benfeitores espirituais que nos orientam na reencarnação, eles são mais qualificados. Porque se eles não tivessem experiência, eles não poderiam nos guiar, seriam cegos guiando outro. Podia até nos atrapalhar. É isso que o obsessor faz. Ele quer te dominar e quer que você faça uma coisa. Aliás, esse é um critério muito bonito para a gente usar dentro do centro espírita, ou no trato com revelações. Os espíritos nunca vão ensinar ou propor uma coisa que tumultua, que divide, que desvia, que deixa dúvida. Não. Eles sempre vão agir na pacificação, dentro da estrita verdade adaptada às circunstâncias. Mas não vão negar a verdade, não. O Chico contava parábola e a pessoa entender depois de meses, às vezes depois de anos. Deu uma ideia? Então, assim, são espíritos de maior elevação, mas necessariamente não missionários. Já que a gente está falando de espíritos, mentores espirituais, enfim, o Neto Oliveira está aqui e ele faz o seguinte: Wagner, outra noite, quase dormindo, ouvi uma voz masculina chamar por meu nome e me fez a seguinte pergunta: o que esconde o horizonte aos olhos do homem? Qual será o significado dessa pergunta? Eu que vou saber. Isso é uma parábola para você. Acabei de falar da parábola aí, ó. Né? Acabei de falar. Quem sabe ele está te desafiando a avançar mais no que você sente e conhece. Pensa aí. Exato. Nós temos aqui o Pedro Araújo Ribeiro Costa sobre planejamento reencarnatório. Há uma relação entre a espiritualidade benfeitora, que planeja a nossa reencarnação, e as situações que precisamos com Deus e seus desígnios, que também planeja para nós? Repete para mim. Ficou um pouco confuso aqui. Eu estou achando que ele está questionando a respeito de todo o planejamento junto à espiritualidade benfeitora, mas há situações que nós precisamos, né, perante Deus e seus desígnios que passar. Então, qual é a relação que existe? Então, a gente tem que pensar na providência divina. Esse estudo está publicado no livro A Gênese de Kardec. Chama-se Providência Divina. Kardec vai dar uma ideia do que é providência divina. Providência divina é a ação divina no cosmos, na criação. Então, assim, tudo emana de Deus. Jesus interpretou isso quando o mancebo rico fala assim: bom mestre, bom sou Deus o é. Então, mestre ele era. Mestre na evolução que diz respeito à Terra. Agora, bom é Deus, porque ele é a fonte de tudo. Ou seja, aí nós vamos estudar na doutrina assim: Deus é o Criador. O codificador vai mostrar isso de alguma forma. E as obras como a de André Luiz vão mostrar isso também. É como se Deus, que cria os espíritos, emanasse dele aquilo que a gente chama de matéria. No estado original dela, fluido cósmico ou universal. Ela emana de Deus. Então Deus cria os espíritos e emana de si a matéria. A matéria se transforma graças à ação do espírito sobre ela, o que forma mundos. Porque é o seguinte, se você vê um mundo denso, existe um mundo que não é tão denso. Se existiu um material, até relacionado com aquela pergunta sobre colônia espiritual, se você vê os homens conseguindo construir cidades e se organizar num país e países e nações que se comunicam
e tem comércio, tem interesses culturais, você imagina, se na matéria bruta eles fazem isso, o que eles não vão fazer em matéria mais rarefeita, da erraticidade? Entenderam? Você vê o seguinte, o que é o espírito fazer? Porque Deus não faz, Deus cria. A gente tem que entender os verbos. Deus cria, o espírito faz. Porque o operário é o espírito. É o filho de Deus. É ele que trabalha em cima dessa energia primária, que é a energia de Deus, que a gente chama de fluido cósmico, e vai transformando ela. Ela vai ser reconhecida em circuitos. Você parte aqui do plano Terra, identifica a família de mundos, gravitando em torno do Sol, aí você vê o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, mas você vai ultrapassar a Terra, você vai ver que, na verdade, nós estamos dentro da Via Láctea, e você vai ver que a Via Láctea está dentro de um conjunto de galáxias, e aí você fala assim, nossa, isso é uma estratificação organizacional atendendo aos níveis evolutivos das criaturas. Aí como que você chega num elemento como um ser encarnado? Então ele vai planejar uma reencarnação. Quem que vai executar isso? Ele vive em Deus, na energia divina, e ele vibra, e ele atua, e ele interfere, ele sugestiona, ele comunga numa faixa dessa que está de acordo com a evolução dele. Então, ali, ele vai ter os que estão mais qualificados. E esses mais qualificados, eles vão ajudá-lo a fazer um planejamento. Ou vão pensar por ele, ou vão trabalhar junto com ele. Porque ele vai fazer o levantamento do que ele precisa aprender, aprimorar e usufruir, ou resgatar. E eles vão fazer um planejamento que harmoniza todas essas possibilidades. Porque numa reencarnação, mesmo expiatória, a não ser que ela seja muito medíocre, né? Você vê o seguinte, Dona Ivone Pereira reencarnou para resgatar suicídios pretéritos, 2, que a gente tem notícia, que eu ouvi do Arnaldo, que ela contou para o Arnaldo. Então é o seguinte, ela tem esses 2 suicídios, ela reencarna, o planejamento dela foi o quê? Vai ser médium. Não vai ter um lar, não vai se casar. Sabe por quê? Sabe por que ela se suicidou 2 vezes? Amor contrariado. Ela contou para o Arnaldo Rocha. O Arnaldo perguntou para ela, minha filha, por que você cometeu 2 vezes suicídio? Ela falou assim, por causa dessa bobagem de amor contrariado, Arnaldo. Aí ele, minha filha. Então ela reencarnou. Só que o que eles fizeram com ela? Deixaram ela espiar. Ela teve doença? Não, ela teve catalepsia. Ela lidou com falta de lar, com falta de harmonia no lar, com possibilidades nos relacionamentos, mas ela teve a doutrina e a mediunidade. Ou seja, eles fizeram um planejamento que atendia ela no resgate dela, porque toda vez porque ela ia ser médium de suicida, ela sentia vontade de se matar. Por isso que o Chico chamou ela de heroína silenciosa. Quem fez uma vez tem ideia recorrente disso. Imagina 2 vezes. Então aquilo é uma vontade quase invencível. Ela teve que ser muito forte e suportar dores dos outros, porque repercute no perispírito dela, no organismo dela. Então ela venceu isso. Deram para ela o quê? A capacidade de trabalhar no bem. Então não foram 2 possibilidades que ela teve? O resgate e uma de abertura de campo? Como é que ela está no além hoje? Iluminada. Iluminada. Então, assim, é isso que a gente quer dizer para você. Dentro da sua faixa, a providência divina se faz por causa da energia de Deus que você vive nela. Aquilo já é uma potência, embora neutra. Você pode dar um curso verdadeiro nela, que é o do bem, que aí você se conecta com Deus e fortalece o seu vínculo com Ele, ou a mentira, que você deturpa momentaneamente aquilo que é de Deus. Aí você cai na culpa. Mas o planejamento é feito dentro desse ajuste da sua energia, na faixa que você vive, com a supervisão daqueles que te tutelam, porque é uma hierarquia crescente de solidariedade e amor. Não sei se deu uma ideia para você pensar. Tô ouvindo, não? Tô ouvindo, não? Desculpa, hoje eu tô... Hoje você tá voado, tá pensando na namorada. Não, é que a pergunta da nossa Nina Mary Rosa aqui é que Poços está na boca de um vulcão, né? Você sabe. E ela fala assim, Wagner, houve uma fase, quase durante 3 meses seguidos,
Presenciei através da vidência cidades umbralinas sendo destruídas por erupções vulcânicas e terremotos. Seria a providência divina destruindo essas construções mentais? Lembrando que essa é a última pergunta. No próximo sábado a gente vai continuar aqui respondendo, que já são quase 9. Olha, nos estudos feitos doutrinariamente para entender o que é a subcrosta e por que a subcrosta ela exerce, vamos dizer assim, uma ação, uma atração muito grande nos espíritos mais densos, mais perversos, mais revoltados. Aí você vai ver a constituição dele: níquel, basalto, enxofre, e aí você entende que, na verdade, é a densidade da matéria, a maior densidade está exatamente no núcleo da Terra. E ela atrai as entidades que têm identificação com esse tipo de vibração, que é uma vibração muito baixa. Aí eu só conto uma coisa aqui para você entender, e respondendo a ela, por que é possível que os vulcões que mexem com as entranhas da Terra, ou terremotos que tratam dessas placas tectônicas, realmente, quando eu não diria que isso destruiu a morada deles. Na verdade, quando a luz e as providências divinas desarticulam através de atendimentos, essas entidades que, vamos dizer, imantavam-se ali e promoviam uma espécie de atração nuclear das moléculas que compõem esses elementos, porque os espíritos influenciam isso é estudo doutrinário, isso é estudo de evolução. Quando eles são desarticulados, você nota que a tendência é a matéria da outra estabilizada, porque ela perde o poder da coesão maior. Então é o contrário, não é a desarticulação material que mexe com os espíritos. É a desarticulação das zonas umbralinas é que permite ajustes da Terra. Você está vendo aí movimentação, tempestades e tudo. Por que você acha que está acontecendo isso durante a pandemia? Porque nós estamos vendo muitos espíritos serem retirados da Terra. A pandemia, vamos abrir um parênteses aqui, a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, o mundo inteiro dentro de casa, com prova mais leve ou pesada, não importa, mas está dentro de casa, e deu uma quebra no consumo. Sabe o que mais alimenta os espíritos inferiores ou viciados? O consumo, o materialismo. Correr atrás das coisas, disputar com o outro, fazer dinheiro, promover sexo, promover jogos. Isso foi cortado. Aí, cadê o material deles? Isso alimentava eles. Então, o que aconteceu? Eles ficaram perdidos. Como nós, o grosso desses espíritos inferiores que atuavam sobre a Terra também ficou perdido. Aí o que a luz faz? Quantos anjos estão trabalhando nessa pandemia? Então, assim, o aspecto físico é consequência do espiritual. É o inverso do que a médium falou. Entendeu? É o inverso. Então, você vai ver isso acontecendo. Realmente, muitos vulcões estão entrando em erupção pelo mundo, né? Tem notícia disso aí. E muita coisa está acontecendo. E vai acontecer mais. Porque é o efeito da retirada desses bolsões. Então, o Chico, um dia, só para terminar, e isso é muito interessante, está no livro Chico de Francisco, e isso é um relato de um companheiro do Chico, lá de São Paulo. O Chico sentiu, a gente já tinha ouvido isso de outras fontes, o Chico sentiu um cheiro de enxofre, ficou muito nauseabundo, né? Sentindo aquilo, muito tempo, até que um espírito se apresentou para a clarividência dele. Diz o Chico que era um espírito deformado e que ele tinha esse cheiro de enxofre, porque vinha das entranhas. É desses espíritos que estão imantados lá no centro da Terra, nesse níquel, nesse basalto, né? Com essas características de cheiro nauseabundo. A vibração deles é essa, é pesada. O Chico falou assim, olha, 1 segundo na frente dele parecia uma eternidade de sofrimento, porque dói. Aí você fala assim, como que dói isso? Só para a gente fazer um paralelo. Sabe quando você vê o abuso de uma criança, o maltrato de uma criança, ou sendo espancado, ou sendo agredida, e que você vê ou fica sabendo daquilo e que dói dentro de você, por saber que é uma criancinha, às vezes de 5 anos, de 4 anos, bebê. Aí você fala assim, meu Deus, que crueldade, aquilo dói lá dentro, que o estômago parece que retalha assim, ó. Isso foi o que o Chico sentiu na frente do espírito. Para você ter uma ideia. Por isso que ele falou, eternidade de sofrimento, porque os fluidos não combinam, eles são avessos, né? O bem é avesso ao mal. Então você nota isso.
Aí o Chico falou assim, que esse espírito perguntou para ele assim, você me chamou, Chico Xavier? Olha a provocação. O Emmanuel, na hora, falou, dentro dele, na audição profunda dele, falou assim, trate-o com respeito. O Chico, então, disse assim, meu filho, é que a vida está tão difícil, eu estou passando por tantas provações que, em nome de Deus, ou melhor, das forças que o Senhor venera, eu queria pedir se o Senhor não podia me ajudar a vencer minhas provas. Aí o Espírito olhou para ele e falou assim, Chico Xavier, com você está muito difícil. E desapareceu. Então, vocês notem o seguinte, é muito interessante a pergunta dela, só que é o inverso. Ela acha que o material destrui o espiritual. Não, o espiritual foi desarticulado e mudou o desenho material do planeta. Bom, temos aqui muitas pessoas agradecendo, Wagner. Eu quero perguntando, não ia dar tempo, né? Como diz o outro, a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas, mas no próximo sábado estaremos de volta, apenas o Ismael e a Ângela, que pedem preces para Maria Vitória e Rosa Ferreira, a gente vai estar em prece e oração, agradecendo a todos. Infelizmente, são muitas as perguntas, a gente vai, com certeza, para o próximo sábado, prepará-las aqui do chat que a gente recebe. Sintético para atender mais perguntas. Não, mas é bom porque traz muito conteúdo para a gente e a gente tem a depois a questão possibilidade. É ensinar doutrina, né? Exato. Então, é E bonito. vindo de você, Wagner, é um conteúdo extraordinário, Obrigada, são décadas de trabalho, fora a bagagem de outras existências. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês que participaram. Se Deus quiser, na semana que vem a gente dá uma atendida nas outras questões. E muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe, que possa pacificar o coração de todos. E vamos lutando para a gente ser melhor do que tem sido, né, gente? Que Jesus nos inspire sempre. Esse é o objetivo. Wagner, obrigado, boa noite, até o próximo sábado, se Deus quiser. A gente acompanha durante toda a semana na Rai TV e também nas lives de outros centros. Uma indicação de livro aí, leiam esta semana Passos da Vida, de Chico Xavier. Maravilhoso. Ótimo. Rico Perfeito. Demais informações. Um beijo no coração de todos e até o próximo sábado. Boa noite. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau.